Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. É assim que nós entramos na sua casa, na sua tela, para apresentarmos o nosso programa Ilham Islam. Hoje com o nosso Estado, Sheikh Kursi Hafidahullah, vocês todos conhecem, que é um presente. E um presente autônomo e um presente presente. Faça a repetição neste nosso canal e nesse nosso programa. E hoje nós queremos falar sobre a importância da amizade no Islã. Acreditamos nós que não estamos apenas a ensinar, mas também estamos aprendendo a partir dos erros que nós cometemos ao longo da nossa caminhada, visto que o conhecimento em si é um mar sem costas e é uma estrada sem fim. E quem diz que sabe tudo é sinal que nada sabe. Então não estamos aqui só para dizermos tudo que nós temos apenas para vocês serem consumidores, não. E nós aprendemos com aquilo que vocês trazem como crítica, aquilo que vocês têm como provas contraditórias com aquilo que nós trazemos como o nosso conhecimento. Então, sem ir mais longe, queremos saudarmos o Sheikh. Sheikh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e queremos falar sobre a importância da amizade. Antes de falarmos da importância da amizade, queremos saber da vossa situação de casa. Alhamdulillah, ala kulli hal. E a respeito do tema sobre a importância da amizade, começamos logo com a primeira pergunta: quem deve ser nosso amigo, nós como muçulmanos? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى diz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ou vocês crentes tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala e estejam com os verdadeiros. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ordena sermos amigos de todo aquele que é um verdadeiro. Verdadeiro no seu ser, verdadeiro na sua qualidade, verdadeiro na sua característica, verdadeiro no seu comportamento e não verdadeiro no seu bem material, mas sim verdadeiro no seu comportamento, verdadeiro na sua vida, verdadeiro no seu estar, no seu ser, na sua conduta. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Kunu ma'a as-sadiqin." Estejam com os verdadeiros. Neste caso, escolhem pessoas reais para vocês pertencerem ao grupo da amizade deles. E pessoas reais, normalmente, são aqueles que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala e obedecem mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, seguem o ensinamento do seu profeta e mostram um comportamento positivo na sociedade e não um comportamento negativo. Então essa é a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wakunu ma'as-sadiqin", estejam com os verdadeiros. Então os verdadeiros são esses. Verdadeiros também naquilo que eles são como muçulmanos, como crentes. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innama al-mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu." Apenas os crentes são aqueles que creram em Allah e no seu mensageiro, thumma lam yartabu, depois não duvidaram, não se tornaram hipócritas. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, e eles lutaram, combateram com seus bens, sua riqueza, e assim como eles próprios também participaram. Fi sabilillah, isso tudo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo Allah disse: "Ulaika hum as-sadiqun", esses que são os verdadeiros. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena sermos amigos desses que são verdadeiros, assim como também os bem comportados enquanto eles forem muçulmanos e não os kafirs, não kufares e não mushrikinas, em todo o grupo de mushrikinas no geral. Então Allah subhanahu wa ta'ala, resumindo, Allah nos ordena sermos amigos dos verdadeiros. Esta é uma ordem que Allah disse: fiquem com os verdadeiros, serem vossos amigos neste caso. Não. Bem, estes verdadeiros que são referidos são apenas muçulmanos. São verdadeiros muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya." Ou vocês crentes não podem tomar cristãos, judeus e cristãos de amigos, de aliados, de amigos. "Ba'duhum awliya'u ba'd." Eles são aliados uns aos outros. Nesse caso, são amigos entre eles e não vocês. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, quem se aliar com eles, apegar-se com eles, ser amigo deles,
minkum, dentre vocês muçulmanos, فإنه, então, esta pessoa deve saber que ele, minhum, pertence a esses grupos. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Na verdade, Allah não orienta o povo injusto. E disse no outro ayah, ainda no mesmo Surah Al-Ma'idah, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ó vocês crentes, لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. Vocês não podem tomar de amigos, fazerem de amigos aqueles que levaram vossa religião de brincadeira. Neste caso, eles consideraram como se fosse apenas uma brincadeira. اتخذوا دينكم هزوا ولعبا, zombaria e brincadeira. Quer dizer, eles fazem nossa religião só apenas questões de zombaria, assim como brincadeiras. Então, sejam esses a partir dos cristãos, judeus, assim como os cafres também no geral. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, todos esses não devem ser vossos amigos, porque esses aí são cafres e eles levaram vossa religião de brincadeira. Neste caso, consideraram como se fosse brincadeira e eles ainda por cima disso zombam. Huzwa. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala disse no fim, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Tenham medo de Allah se vocês são crentes. Quer dizer, se vocês são crentes, então esses não podem ser vossos aliados, não podem ser vossos amigos. Essas pessoas que zombam a vossa religião e consideram como se fosse algo apenas de passatempo. E a seguir, ele disse, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Essas pessoas, vocês quando chamam para o salah, اتَّخَذُوهَا هُزْوًا وَلَعِبًا. Eles tomam isso, levam esta oração como uma brincadeira, como zombaria. Quer dizer, eles zombam, huzwan wa la'iban. Zombam a partir das palavras e zombam a partir das práticas. Quer dizer, outros começam a zombar na pronúncia e até também zombam nas práticas, nos seus corpos. Tudo isso é zombaria. Então, esses não devem ser vossos amigos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, não devem ser vossos amigos. Essas pessoas que zombam a vossa religião, huzwan wa la'iban, zombam a partir do dito, a partir da expressão, palavra, e zombam também a partir do movimento dos seus corpos. Então, tudo isso não pode um muçulmano levar de amizade com alguém que se juntou nestes fazeres que vão contra o Islã. Neste caso, o kufr que eles cometem. Então, vocês não devem ser vossos amigos. Ou seja, eles não devem ser vossos amigos, quer dizer. Muito bem. Será que a amizade define o caráter de alguém? A minha amizade com um não muçulmano, por exemplo, se existisse esta possibilidade, é que já caiu em terra a possibilidade de você ter um amigo não muçulmano, assim como uma amiga não muçulmana. Não há esta possibilidade. Não pode existir, não deve existir esta possibilidade. Mas será que a amizade define o caráter de alguém? Caráter de alguém está sendo o quê? Eu tenho uma relação amistosa com um não muçulmano, por exemplo. Mas aquela relação não me impacta em nenhuma realidade minha sobre a minha religiosidade. Não me impede nada nem nada. Bom, isso tem nada a ver? É que isso é uma ordem. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, disse, kunu ma'as-sadiqin, estejam, que fiquem. Então, o profeta disse, al-mar'u ala dini khalili, o homem segue a religião do seu amigo. Falyandur ahadukum man yukhalil. Cada um de vós tem que ver quem deve ser amigo dele. Neste caso, cada um segue a religião do amigo. Então, cada um tem que ver quem deve ser amigo. Se é que esta pessoa é sua amiga, ou seja, o tal fulano é seu amigo, e você está no seu comportamento, ele está no comportamento dele diferente, mas apenas é uma amizade, que essa aqui não se mistura com o comportamento do outro, aqui há uma coisa por detrás disso. Como é que alguém que desconfia, alguém que não confia a Deus, e você vem confiar a ele? Se é que é seu amigo, é porque há uma confiança. Então, como é que leva confiança com alguém que este tal alguém não confiou a Deus? Se é que ele não acreditou naquilo que Deus disse, então não está em confiar. Então, se por detrás disso existe esta forma que ele é de não confiar a Deus, não será você que vai confiar a ele. 2. Se é alguém que desprezou a Deus, então você tem que mais desprezar a esta pessoa. 3. Se ele desprezou a Deus, então Deus não gosta dele. E você tem que odiar aquele que Deus odeia. Exatamente. Muito bem. E se a minha amizade com um não muçulmano ou não muçulmana for apenas para convidar ao Islã, é permitido? Se for apenas para convidar o Islã, temos, por exemplo, vizinhos. Aí já o propósito
se é este e a única forma de entrar é essa, então pode fazer dos primeiros momentos. Neste caso, aqui o que você deve fazer não é a amizade referida, só que tem que ter bondade para com a pessoa. Para que durante este tempo que você é bondoso para com ela, esta tal pessoa, durante o tempo em que você é bondoso para ela, então ele vir, o coração dele vir se amolecer a partir da sua bondade. Neste caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, há kafirs que entraram no Islã, que mais odiavam a ele, mas por causa do profeta tanto oferecer a eles, então os corações deles ficaram amolecidos e entraram no Islã. Entraram no Islã por realidade, não entraram no Islã por hipocrisia. Entraram no Islã por realidade. Um dos sahabas disse, o profeta era a pessoa mais odiada por mim, mas ele ainda continuou me dando, neste caso, ofertas, ao ponto dele ficar amolecido e aceitar o Islã e tornar a pessoa mais amada por ele. Então, tem que ser a bondade que você tem que ter para com ele. É vizinho, então seja bondoso para com eles. É um colega de trabalho, seja bondoso para com eles. Então, este é que é o ponto que deve focar o seu motivo de se aproximar com ele. E não ser amigo, mas sim ser bondoso para com esta pessoa, para convidar ao dia. Bom, e sabemos nós que existem também muçulmanos com comportamentos desviados. São muçulmanos, mas com comportamentos de caráter desviado ou desviante. E se a minha amizade com este muçulmano for mais amarga com um muçulmano, na qual, antes talvez de eu ter essa informação que é proibido ser amigo de um não muçulmano ou não muçulmana, eu fazendo uma comparação, ver que aquela amizade que eu tinha com aquela pessoa não muçulmana era mais saudável do que uma amizade que eu tenho com um muçulmano ou uma muçulmana. Quer dizer, está-me a trazer um comportamento muito feio do que daquela pessoa que eu tinha. Como aqui fica a situação? Nem todo muçulmano é. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse Kunu ma'al muslimin. Estejam com muçulmanos, disse Kunu ma'al sadiqin. Porque dentre os muçulmanos existem pessoas com comportamento negativo, certo, e esse não dá a ser amigo. Este aqui deve ser sempre receber uma advertência para ele deixar do seu comportamento. Durante o tempo em que esta pessoa é sua amiga, está muçulmano é seu amigo, e você tem que convidar ele a deixar, a abandonar aquele comportamento dele. Até o tempo em que ele já não deixa, um tempo depois, então você tem que ir direto a abandonar, a não ser amigo. Existem muitos muçulmanos que não devem ser amigos, como a são muçulmanos, mas também não devem ser amigos por causa daquilo que eles são. E dentre os Ahli Sunnah wal Jama'a, existem pessoas mal comportadas. Há muita gente aí mal comportada, mas são Ahli Sunnah wal Jama'a, são Salafiyun, mas por causa do comportamento que mostra, aqui indica que não dá a ser seu amigo, por causa do comportamento. Naquilo que vai ser algo do momento, algo do momento, serem para estarem juntos, vão estar, mas ele ser teu amigo não pode ser, porque através do comportamento que ele tem, não é o comportamento, não vai te obrigar só por ele ser salafi, por exemplo, enquanto ele mostra um comportamento estranho na sociedade. Ele é muçulmano, mas tem um comportamento estranho na sociedade. Então, esse não deve ser seu amigo, não deve ser seu companheiro do caminho, não deve ser seu amigo diariamente, não deve ser alguém, quer dizer, da sua confiança, porque a partir da conduta que ele está a mostrar, então vai te desviar em alguns pontos. Ele insulta, ele, vamos supor, tem comportamento de burlar pessoas, por aí. Ele tem comportamentos de desviar muita gente, apesar dele ainda ser muçulmano e ainda, entre parênteses, ser alguém Ahli Sunnah wal Jama'a. Então, por causa daquilo que está a mostrar na sociedade, pode ser a partir da boca dele, se quer não paciente, insulta daqui a tempo, depois daí a tempo. Então, esta pessoa não deve ser seu amigo. Não porque aquele que é Ahli Sunnah wal Jama'a deve se apegar com ele, dizer que aquele só apenas que é Ahli Sunnah wal Jama'a deve ser meu amigo, enquanto traz comportamento estranho. Primeiro, todo que diz assim tem que mostrar um comportamento agradável na sociedade, comportamento agradável nos vizinhos, comportamento agradável na sua casa e na sociedade, nesse caso, no geral. Então, essa pessoa é que deve ser amigo. Quando juntar essas condutas, esses comportamentos, quando ele juntar, então aqui dá para ser seu amigo. Agora, dizendo que aquela pessoa que é muçulmana e tem uma amizade que amarga, neste caso,
se compara com aquele que é kafir, que era seu amigo, a amizade era normal do que esta, não significa que aquele que é kafir, você tem que se apegar com ele por ter um comportamento. Bom, existe uma coisa. Uma coisa é você contratar ele para um seu certo trabalho, como por exemplo estar na sua loja, como por exemplo estar na sua vida. Esse é um assunto particular. Isso não entra neste assunto. Não influencia este assunto. Não influencia. Se é que este muçulmano é mafioso e este kafir não é mafioso, então ele leva a trabalhar esse que não é mafioso, apesar dele não ser muçulmano. Exatamente. E deixa o mafioso, apesar de ser muçulmano, ao lado, porque não te dá segurança na tua vida. E al-muslimu man salima an-nasu, e o muçulmano é aquele que as pessoas ficam seguras. Quer dizer, não sofrem a partir das suas mãos, estragos das suas mãos, estragos da sua língua. Este não. Então, o muçulmano é aquela pessoa que fica, as pessoas na sociedade ficam seguras na sua presença, na sua ausência. Aliás, na sua presença, eles ficam seguras. Por mais que ausentem, não ficam naquilo de que para deixarmos alguém, provavelmente não encontramos nossas coisas completas. Não é esta pessoa aqui que deve ser amigo, apesar dele ter solar, apesar dele amar sunna, apesar dele tudo isso, mas através de um certo comportamento que mostra que não deve seguir na amizade, que não deve ser amizade. Então você tem que abandonar a ele, a não ser seu companheiro, porque na sua presença você tem mais sofrimento. Então é mais ou menos isso. Não significa que este que é mafioso, apesar de ser muçulmano, é para ser seu amigo, e não significa que este que é kafir, apesar de ter comportamento assim normal, é para ser seu amigo. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala disse: esteja com os verdadeiros. E esse muçulmano que é mafioso, então não é verdadeiro esse. Depois, estejam com os verdadeiros. Kafir também não é verdadeiro. Então, esses dois não são. Essa aqui, não há dúvida que o muçulmano é melhor do que esse kafir, por mais que o muçulmano tenha aquele tipo de comportamento. Enquanto é muçulmano, é melhor do que ele. Mas estamos a falar assuntos sociais. Estamos a falar assuntos sociais que te deixam seguro. Como este tipo de amizade. Um amigo é aquele que você, muito tempo, fica com ele, ou então, um tempo depois, fica com ele, por mais que não seja muito tempo. É mais ou menos este, resumindo o ponto que eu respondi, dizer de que o kafir não deve ser seu amigo e o muçulmano não deve também, aliás, ser seu amigo exatamente, até ele exatamente ser alguém que mostra o Islã dele. Agora, ele disse é muçulmano, não faz salah, mas ele é ladrão. Como é que vai ser amigo do ladrão? Tem que lhe dar da'wa até ele abandonar o comportamento. Se não quer abandonar, então você abandona ele, fica no seu canto, vai ter com outro muçulmano e tem um comportamento benéfico. Mashallah. E temos um outro aspecto. Uma parte é ser muçulmano, outra parte é amizade e a outra parte é ser confidente. Eu tenho uma amizade com um muçulmano ou uma muçulmana. É meu confidente ou minha confidente. Mas sempre que eu confesso algum segredo que eu tenho, pelo menos para lhe confessar, dizer, amigo, tenho isto mais aquilo, ou amiga, os meus segredos apanho com os terceiros. Qual deve ser o meu posicionamento com esse está no grupo de mafiosos. Esse ainda continua a estar no grupo de mafiosos, porque todo amigo esconde segredo ou guarda segredos do amigo. Esse que não guarda segredo do amigo ainda não é amigo. Isso é um muçulmano esse. Mas não é teu amigo ainda. Isso é um seu conhecido. Agora, aqui você está a tratar de assuntos conhecidos. Esse é seu conhecido, ainda não é seu amigo. Não é seu amigo. Exatamente. Um amigo não tira segredos que ele foi dado para, quer dizer, dado por causa da confiança e logo chegar na terceira pessoa. Então, esse ainda não é amigo. Não deve ser esta pessoa aqui que é seu amigo. Por isso o profeta até no casamento disse: se vos aparecer alguém que vocês gostarem de religião dele, Islã, ou seu comportamento. Para indicar que você, para fazer casar alguém, este homem deve juntar duas coisas: Islã e comportamento. Neste caso, nesse hadith, entendemos que se for um kafir, mas bem comportado, não deve fazer casar. Não deve fazer. Não pode. Se for um muçulmano, mas mal comportado, também não deve. Também não deve. Então tem que juntar as duas coisas, Islã e comportamento, no mesmo tempo. Porque esta pessoa vai viver com alguém durante um tempo. Então, se for alguém mal comportado, o assunto lá não estará bem. Deve juntar as duas coisas. Isso não é só apenas no casamento, na amizade também. Islã e no mesmo momento também juntar o comportamento. Não. Muito bem. Tenho um amigo ou uma amiga, seja lá qual for, e tenho essa amizade, não é muçulmano, mas tenho a intenção de convidá-lo ao Islã. E a pessoa coloca a mesma condição. Se eu quero ser muçulmana, sim, ou quero ser muçulmano, mas
eu estou a pedir me arranjar malaya ou me arranjar bulucô, me oferecer qualquer coisa para eu dar os meus primeiros passos. Muito bem, até aí ficamos tudo combinado. Mas ao longo do tempo, eu quando dou aquilo que a pessoa colocou como condição, passa algum tempo e aquela pessoa não usa aquela coisa. Mas um certo dia eu vou perguntar, agora, amigo ou amiga, você pediu o bulucô, dei, pediu malaya, eu dei, pediu aquilo, eu dei, que era um condicionalismo para que você pudesse abraçar o Islã, tudo bem. E a pessoa diz, eu perdi. Eu perdi aquelas coisas, por isso não estou a usar. Então, eu ainda não estou a conseguir entrar lá, mas eu, mesmo sem usar, eu perdi, mas estou a pedir para eu continuar. Esta pessoa nós podemos continuar a convidar para ou esta atitude já. Como que fica a situação? Até a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, pode-se continuar. Não. Porque este é um meio que alguém usa para da'wah. Você está a dar da'wah. Da'wah não é só apenas aquilo que você está a falar para alguém, mas até o modo de se comportar com alguém também é da'wah. Certo. Até ofertas fazem parte de da'wah. Exatamente. Então, este é um da'wah que você, da mesma maneira que da'wah, você não pode fazer só um dia sentar. Então, isso também não deve ser apenas um dia. Agora, depois de um tempo, primeiro temos que ver que esse é um ignorante. É Cafres. É um ignorante. E ignorante para perceber não é fácil. Há de trazer as testemunhas, pelo menos ver se você pode recuar ou não. Muito mais do que isso até. Certo. Então, sendo assim, nós temos que perceber os ignorantes. Quando estamos com os ignorantes, não é fugirmos, estarmos com eles só um erro de um dia fugirmos, 2 dias fugirmos, 3 dias fugirmos. Esse não é o que deve ser. Os ignorantes são dessa forma. Então, sendo assim, nós temos que ter aquela paciência, de modo que tenhamos uma percepção que não. Talvez foi sério ou não é sério. Quando vai fazer uma vez, faz 2 vezes, faz, desaparece, 3 vezes, desaparece. Então, a quarta vez você já sabe que aqui ele não está sério. Não está sério. Apenas é que só quer aproveitar e se calhar ainda mesmo os usos vai encontrar na terceira pessoa com quem eu comprei com fulano. Então, até este ponto, você vai saber que aqui é mafioso. Agora, primeira vez, segunda vez, terceira vez, temos que perceber que este é ignorante. Sendo ignorante, temos que ter aquela paciência de que estamos em frente de um alguém que é ignorante. Então, nós temos que ter aquela paciência de um da'i, de um alguém que convida alguém para o bem, para o Islã. Então, é mais ou menos neste ponto. E isso que acontecia com os profetas. As pessoas que insultavam, abusavam, procuravam até para matar. Mais tarde entraram no Islã outras pessoas. Então, ele era paciente, foi paciente. E todos os profetas, pacientes, tolerantes. E até o ponto de convencer os outros a entrar no Islã, que ainda mais odiavam, mas entraram no Islã através da tolerância e a paciência que eles tiveram. É mais ou menos neste ponto. Muito bem. Tem um dito que diz: me diz com quem andas e direi quem tu és. Qual é o significado deste dito? Bom, este não é um dito primeiro que deve ser apurado todo dito. Certo. Me dizer com quem você anda, então eu vou saber quem é você. Neste caso, se você anda com Ahlul Bid'ah, andar tem 2 maneiras. Tem andar de estar naquele grupo, tem andar porque alguém te encontrou no caminho, é para você lhe indicar um caminho e alguém cruzou contigo. E pensar que você é daquele grupo. Enquanto que só apenas te encontrou no caminho, procura saber na casa de alguém. E esta pessoa faz parte da Ahlul Bid'ah, mas não está nesse grupo, não está aqui, não saiu para esses grupos, por exemplo, para Jamaat, por exemplo, Jamaat Tabligh, e por exemplo, para Sermão. Não saiu neste, mas a pessoa faz parte daquele grupo. Só que num certo dia, sai para a sua certa viagem e te encontra no caminho e procura saber de ti. Aliás, procura saber de um sítio. E você diz que eu conheço esse sítio fulano. Isso não é problema. Agora, tem um segundo ponto, não é? Que é você estar lá naquele grupo. Se você está no grupo de Ahlul Bid'ah, você está naquele grupo, então aí você já é considerado que você é da Ahlul Bid'ah. Está naquele grupo. Agora, ser bondoso para com eles, aí já é outra coisa. Você não está com eles. Ser bondoso para com eles. Esta é uma parte. O segundo ponto da mesma frase, nem todos que estão com Ahlul Sunnah wal Jama'a são Ahlul Sunnah. Eu posso dizer que sou Salafi e estar a andar com alguém que não é Salafi, só apenas disse que é. Então, essa frase não é uma frase completa que se leva na sua totalidade. Dizer que me dizer com quem você anda, então vou saber quem tu és. Não. Há muitos munáficos que andam com muçulmanos. Só você está a dizer apenas expressão. Você não sabe quem a pessoa é, o que ele é, o que a pessoa é.
munáficos, andam com muçulmanos munáficos, vão na guerra. E os cáfiros que reparam pensam que esses são muçulmanos. Mas não há munáfico que é muçulmano. São cáfiros todos, munáficos. Mas andam no grupo de muçulmanos. Têm um objetivo porque estão naquele grupo. Então, essa frase não é apurada totalmente toda a frase. Não está completa a frase. Agora, resumindo, se for que você é um amigo, você é do grupo falso. É do grupo falso. Então, pertence àquele grupo, ajuda aquele grupo, apoia aquele grupo, está dentro daquele grupo, então você está lá. Isso já é visível. 2. Se você está num grupo verdadeiro e você é um conhecido, te conhecemos, então aqui nós vamos reparar o que você é. Não apenas porque está naquele grupo. Só o que você é. Porque há quem pode estar contigo e é ladrão. Há quem pode estar contigo só apenas fanático. Há quem está contigo. Isso não traduz o completo do significado da frase, exatamente. Muito bem. Não seria errado nós usarmos esta frase para determinarmos certos comportamentos? Por exemplo, a pergunta seria: quem sou eu para determinar o que os outros são? A partir desta frase, me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem sou eu que estou a determinar que fulano é deste mais aquele para determinar o que esses outros são? Não é mais apenas só expressão. É o seguinte, há muitos comportados que andam com disciplina, indisciplinados. Pois. Então, assim como o contrário. Assim como o contrário. Sim. Muitos indisciplinados que andam com comportados. Pois. Então, se formos a levar isso, basta ver um grupo, alguém a insultar, então vamos dizer que todos são indisciplinados. Vamos fechar por ponto final. Se formos a ver isso, vamos levar então um grupo, basta vermos alguém já é boa no caráter, então já vamos dizer que todos são bons. Então, isso temos que diferenciar. Fulano, fulano, fulano. Esse é um assunto separado. Fulano é desse comportamento, mas amigo dele é fulano. Fulano, o comportamento dele, mas anda com fulano. Fulano, o comportamento é aquele, mas anda com fulano. Então, quando é um grupo que transmite, vamos supor, a verdade, então ali vamos reparar. Não vamos só apenas dizer que porque anda com fulano. Não, todos que estão naquele grupo são verdadeiros, porque quem está lá, o fulano X, é um dos verdadeiros. Isso não é isso. Porque há indisciplinados lá que insultam da mesma maneira que você pode andar com alguém que sequer não vai ter na religião, mas vocês já andam juntos todos. Você sequer já estudou, não se diz que aqueles são álimos só porque estão andando juntos. Repara se você é ou não é. Aquilo é o assunto encerrado. Então, é mais ou menos este ponto. Quando for um grupo de falsos e você está lá, apoia eles, então você é falso. Quando for grupo de verdadeiro, repara-se agora. Você é verdadeiro ou não? Como fulano. Não vamos juntar tudo e dizer que como você está com fulano, então você é como aquilo que ele é. Não. Você pode ser falso, mafioso. E esse aqui pode ser um alguém normal e pode ser... Por isso existem níveis no Islã. Existe injusto. Muçulmanos isso. Existe o moderado. Existe o adiantado. Com as boas ações. Todos eles são muçulmanos. Então, indica que esta área indica que são níveis diferentes. Então, é mais ou menos desta forma. Mesmo ser uma família, mesmo ser uma casa. Numa casa há de encontrar pessoas que não querem rir com os outros. Há de encontrar pessoas só que andam sozinhas. Há de encontrar pessoas que são sorridentes. Há de encontrar de várias maneiras, mas todos são do único pai. Então, isso não nos diz respeito, não nos diz razão. Dizer que porque você vai andar com fulano, então você é isso. Então, é isso resumindo. Grupo de falsos, você está lá, apoia esse grupo, então você faz também. Grupo de verdadeiro, então repara-se. Você é verdadeiro ou não? Não podemos generalizar nos verdadeiros. Nos falsos é geral. Nos falsos é geral, porque é isso que te leva a você a estar lá. Você é falso. A estar lá e apoiar o grupo. Agora nos verdadeiros? Nos verdadeiros deve se reparar. Porque há quem vai lá para se esconder só. Então, aqui vamos ver o comportamento de cada um deles. Não. Sim. Este comportamento compara-se com quem? Os falsos, então é falso. Mesmo que esteja no grupo dos verdadeiros. Mesmo que esteja no grupo dos verdadeiros. Então, não é só eu gritar porque estou no grupo de Salaf ou sou Salaf. Não. Posso não ser. Você tem que praticar o que é Salafia. Tem que gostar, amar e praticar.
Certo. Muito bem. E só para terminarmos a respeito desses relacionamentos de amizades, nem todo colega é amigo. Não. E porque nós fazemos confusão. Levamos as nossas situações pessoais, contamos para colegas pensando que são amigos. Exatamente. E em algum momento, esses amigos, esses colegas muçulmanos, acabam traindo a nossa confiança. Certo. E nós temos o problema maior é que guardamos os nossos segredos. Eu vou confessar um segredo para um amigo, e meu amigo guarda o segredo não só com ele, também guarda no seu telefone. Pode, por descuido, talvez, o telefone é usado com o terceiro e a pessoa acompanha aquele segredo que eu tinha guardado, talvez por gravação. Então, aqui quem pode ser o traidor? Peço de novo a questão. Estou a contar um problema, um segredo meu, Sim, para sim. um amigo. E o amigo tira o telefone dele, grava aquela informação, que está a guardar aquele segredo para só com ele, porque o telefone é uma propriedade. O objetivo não é para ir para outra pessoa. Sim. O objetivo é para ele mesmo. É para ele mesmo, Certo, sim. certo. Então, por descuido, o telefone é usado com um terceiro. E aquele segredo sai fora. Se o objetivo foi esse, então ele não é mafioso. Não é mafioso? Não. Se o objetivo é esse, então não é mafioso. Não. Exato. Então, sendo assim, ele tem intenção, tem um objetivo, por que é aquilo? Então, é mais ou menos isso. Se esse foi o objetivo dele de guardar, só para apenas em algum momento estar a recordar, a reparar. Então, depois de um tempo, logo por acidente, passa na mão do outro, então ele não é mafioso. O mafioso é a partir da sua própria intenção e o seu ato, juntar-se. O ato com a intenção. Esse torna-se mafioso. Não. Exatamente. Então, é nesta vertente. Só para terminar, o último conselho para os muçulmanos. Certo. Fez embora que já vieram outros conselhos a partir das respostas que o Sheikh trouxe, mas aquele que se chama pontapé de fechamento. Muito certo. Dizer que nós temos que reparar quando trata-se desse assunto de amizade, trata-se desse assunto de companhia, trata-se desse assunto de... Quer dizer, a sociedade, enfim. Então, nós temos que reparar. Repararmos primeiro, conhecermos quem é ele. É quem é ele. Porque não significa que você ser amigo de alguém que está num grupo, então todo grupo é seu amigo. Não. Porque lá podem existir inimigos. Mas o que nós não devemos nos apegar mais é nós pensarmos de que todo inimigo do meu amigo é meu inimigo. Porque você não procura os motivos. Pode ser que o motivo dele ser inimigo, o seu amigo é que não tem razão. Então, pode ser que o motivo ao seu amigo é que tem razão. Então, nem todo inimigo do seu amigo é seu inimigo. Dizer que aquele que é inimigo do meu amigo, então é meu inimigo. Não faz razão. Mas, procura e investigue qual é a razão, porque o motivo Da inimizade deles. Então, algumas pessoas estão dessa forma. Basta o amigo dele ser inimigo de fulano. Por um assunto pessoal deles, duas pessoas, ele também logo é um deles, também o inimigo também mais avançado daquele outro. Porque ele é inimigo do amigo dele. Então, isso não faz com que a razão seja reparada neste ponto. Depois, termos cuidado, porque não devemos entrar nas amizades por... intenção. Não percebi? Intenção, talvez. Temos que entrar nas amizades com uma intenção válida. Uma intenção válida como? Ser meu companheiro, ver, reparar a ele como é que se comporta, e ou eu ajudo a ele ou ele ajuda a mim. E se você entrar no grupo de um amigo verdadeiro, então vocês vão estar a se recordar o erro. O erro como? Amigo verdadeiro é qual? É todo aquele que não está preocupado muito mais nas boas ações que você faz, mas está preocupado muito mais nos erros que você comete. Porque as ações que você faz, que são boas, você já passou. Agora, os erros você não passou. Ele tem que se preocupar mais nos erros que você comete, para corrigir aqueles erros, assim como você também preocupar-se nele nos erros que comete. Agora, os outros estão a fazer o contrário. Preocupa-se mais com a boa ação do amigo e não a má ação. Quer dizer, quando o amigo faz uma boa ação, ele lhe elogia até onde é possível. Mas quando comete uma má ação, uma boa prática, ele cala. Tem aquela vergonha, tem aquele receio. Então, isso não é amizade referida. A amizade é você travar o seu amigo naquilo que ele está a cometer do erro. Isso que estou a falar tem conformidade no hadith. O profeta disse: "Unsur akhaka zaliman aw madluman."
Ajuda o seu irmão injusto ou injustiçado. Então, ele não disse ajudar seu irmão justo, disse injusto. Quer dizer, esse que é injusto, então você tem que tentar o máximo dele abandonar aquela injustiça dele, o erro dele. Agora, a boa ação não é essencial que você elogie, porque é Allah subhanahu wa ta'ala que deve pagar. Então, este aqui é o segundo ponto que eu toco, de que na amizade temos que reparar nesses pontos. 3, nós temos que ter um limite. Um limite como? Não podemos ser fanáticos através da amizade, seguirmos, quer dizer, termos limitações cegas. Por causa de tanto gosto que você tem para com ele, já não consegue mais ver nenhum erro dele. Só você consegue ver erro de todo o seu inimigo. Você consegue ver o erro do inimigo do seu amigo. Mas o seu amigo já você não consegue mais ver erro dele. Por mais que escorregue, já para você está tudo bem. Mas para outro, escorregar pouco, então já errou gravemente e o seu amigo acertou. Então, não deve ser deste motivo de existência de amizade. Amizade não é injustiça. Amizade injusta, então acaba por injustiça também. Então é mais ou menos nestes pontos dizer que nós temos que ter cuidado nas amizades, porque Allah subhanahu wa ta'ala também vai nos perguntar. Allah vai nos perguntar acerca de tudo que passamos na vida, e uma dessas coisas é a amizade. Com quem você era amigo e como é que você se comportava. E seu amigo comportava-se como, você comportava-se como. Então é mais ou menos isso, nós repararmos a pessoa e não apenas no grupo. O grupo sim, mas quando é grupo de falsos, todos estão lá são falsos, porque não há motivo de estar lá. Quando é grupo de verdadeiros, então, dentre esses verdadeiros, primeiro olhamos o grupo, segundo olhamos por pessoa. Apesar de que no grupo dos falsos há momentos em que você tem barura, uma necessidade tão necessária neste caso, em que as pessoas não sabem. Você é que sabe porque está lá. Você é que sabe porque está lá. Mas não deve ser apoiante daquele grupo. E esta barura, cada um sabe como é que chega, como é que foi. E em algum momento nós não sabemos como definir, porque cada um sabe a sua situação, conhece a sua situação melhor do que o outro. Mas quando ele ver dessa forma, o importante é você ter com ele e dizer qual é a razão de você estar ali ontem antes de ontem. Se você lhe ver quando ele está lá todo o tempo, então você tem que saber que está no grupo esse. Mas primeiro consulte a ele e indicar, e dizer que é para o grupo que você está, não é um grupo bom. Não é logo que lhe vê ontem antes de ontem, logo foge hoje. Lhe ver hoje, vem fugir amanhã. Dessa maneira. E disse que ele está lá mesmo, você não foi ter com ele e não lhe aconselhou para ele sair. Primeiro aconselhe e depois de ver qual será a rebeldia dele. Então é mais ou menos isso. Não devemos confundir entre ser um bom e estar no grupo de alguém que é bom. Só juntarmos os grupos porque o fulano fala daquele grupo, mais ou menos repararmos a pessoa, por aqui eu paro, sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyyina Muhammad. Só uma pergunta de insistência já a partir dos conselhos. Apareceu uma pergunta só, é para só insistir, sei que o Sheikh está a terminar como teríamos dito, que era um último conselho, mas apareceu uma pergunta de insistência. Se eu tenho um amigo, sei que aquele meu amigo falhou para mim, e eu disse para ele que falhaste para mim, mas estou à espera que o meu amigo peça desculpas a mim, e não está a aparecer para me pedir desculpas. O que é que eu posso fazer? Me perdoar. Mas ele dizer para ele também? Sim, pode dizer, porque vai dizer porquê. Vai dizer para ele não ficar com aquilo no coração, não estar a ter medo de ti quando se cruzarem. Não porque vai lhe dizer, porque se não lhe diz não dá, não. Você pode lhe perdoar. E depois, quando lhe encontrar, dizer que eu já te desculpei. Para ele ficar livre. Quando te encontra, ficar feliz. Neste caso, ficar à vontade. Sim. Então, para evitar isso, tem que lhe dizer que eu já te perdoei. Já te perdoei. Exatamente. Mas e se eu perdoo, digo para ele, mas ainda eu fico com aquela coisa ainda a me doer. A nossa amizade distancia-se por causa deste problema. Aí eu tenho problema nisso. Eu perdoei e disse para ele que fica à vontade. Mas mesmo assim, eu prefiro me distanciar daquela amizade por causa daquele problema que nós tivemos. Eu vou ter problema nisso? Por causa daquele problema anterior? Sim. Fez embora ter perdoado. Mas tinha um único ou tem outros? Esse foi o principal. Não tinha outros antecedentes. Só foi o principal? Sim. Então você me perdoou. Se esse foi o principal, então depende do nível do erro. Depende do nível do erro. Mas se ele reconhecer, ainda continua. Se não reconhecer, e o nível do erro é tão grave,
como os erros são diferentes, então aqui vai depender. Se é que se afasta por aquele, é porque vem que existem outros também que são pequeninos para quem diz, mas para você são grandes. Ou talvez estou a evitar que possam aparecer mais outros problemas, então eu prefiro me distanciar. Até que evitar no futuro, quando você não sabe o que está acontecendo no futuro, você ainda não sabe. Mas vamos primeiro daquele tempo até o presente. Como é que se comporta? Será que foi o único erro? Então aqui já tem que desculpar e continuar ainda mais com ele. Agora, se foi dentre os erros, só que ele foi mais grave, aqui já é outra coisa. Parece que já lhe disse, já lhe falou e não está a ouvir. Agora, aqui já sim. Agora, logo no primeiro momento, tem que lhe concentrar ele. Talvez fez por não saber ou fez por cair. Pode ser uma dessas coisas. E há de ver se é que fez por orgulho ou não. Então, se você não está a lhe informar, não está a reconhecer, aí já sabe-se que aqui está a se tratar de orgulho ou arrogância. Agora, se é que você me disse, e logo ele reconheceu, então por que lhe abandonar? Se ele já reconheceu, você já lhe perdoou e sequer já se corrigiu do erro. Já se corrigiu do erro. Então, se é que se corrigiu do erro, ainda continua sendo seu amigo. Se não se corrigiu, não quer se corrigir, e o erro é tão grave, você estranhou aquele erro, então você pode lhe perdoar e lhe distanciar, ou se distanciar dele, por medo daquilo que ele é. Ou te contaminar, ou então existir mais inimizade. Não. Sim. Jazakallah khair. E voltamos, inshallah, no próximo programa para interter, não só interter, informar e ensinar, aprendendo também com os nossos internautas. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.